Olá, meu amigo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, do meu podcast. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui o professor, administrador, Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui, passar esse momento, esses 50 minutos, uma hora que nós vamos estar aqui discutindo um pouquinho sobre odontologia, falando de odontologia, numa área e numa condição que eu acho que é essencial para o dentista hoje, né? Eu vejo a odontologia como uma profissão que um pouco lá atrás a gente sempre se espelhava nos dentistas mais antigos e talvez algo um pouquinho, não arcaico, né? Mas eu digo assim, numa forma mais tradicional de odontologia, né? E hoje eu acompanho o seu trabalho, vejo que você ajuda muitos dentistas a conseguirem otimizar o seu trabalho, a conseguirem ter um pouco mais de gestão na sua clínica, saber o quanto pode ganhar, o quanto não perder, eu acho que também é essencial, né? Então, muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa discorrer essa uma hora aqui com um papo bem bacana e bem gostoso. Ô, Carlos, eu que agradeço o convite. Acho que é sempre motivo de muita alegria a gente poder, de alguma forma, contribuir um pouquinho, né, com o desenvolvimento, com a carreira do dentista. A gente já vem trabalhando há um tempinho dando consultorias. Então, acho que esse momento é muito importante para a gente poder, de alguma forma, contribuir com a carreira dos colegas dentistas. Ô, Fábio, bom, eu já te conheço, né? Mas explica para mim, quem é Fábio Iwakura, né? Isso. E como surgiu esse gosto pela odontologia, já que você é formado em administração, né? E a maneira como você ingressou, a maneira como você chegou aos dentistas ou como chega até hoje, né? Como é que surgiu isso? Explica para mim, quem é esse Fábio? Legal, Carlos. Bom, eu tenho 54 anos de idade, sou administrador de empresas, eu me formei em 1993 em Maringá. Então, nós temos aqui 32 anos já de carreira, né? Trabalhando na parte de gestão de negócios, na parte de marketing, porque eu também sou especialista em marketing. Eu ingressei na carreira de consultor no ano de 2007. De lá para cá, no início da carreira, eu comecei a trabalhar muito com outros segmentos, né, Carlos? Varejo, comércio, prestação de serviço. Mas nos últimos 10 anos é que eu vim trabalhar de uma forma mais focada em dentistas. Desde então, eu trabalho só no segmento odontológico, dando consultorias para clínicas e consultórios odontológicos. E eu entrei nesse mundo odontológico mais por uma questão assim, de atenção, porque eu tenho muitos parentes, primos que são dentistas, e eu sempre ouvia muito queixas e reclamação deles com relação à dificuldade de gerenciar uma clínica, né? Eles comentavam que eles eram muito preparados tecnicamente para exercer a profissão e faltava um pouco desse conhecimento técnico, esse conhecimento de gestão, de empreendedorismo. E como eu já vinha dando consultoria para as outras áreas, eu falei, olha, acho que é um segmento interessante para eu poder ingressar e poder ajudar os dentistas. É só uma questão de adaptação de técnicas, né, de metodologias. Então, desde então, eu comecei a dar consultoria. Inclusive, o meu primeiro cliente, eu propus dar consultoria para ele. Eu falei, olha, doutor, eu trabalho de graça para você porque eu quero aprender sobre a especificidade da odontologia, que é logicamente diferente das outras. Então, nós ficamos trabalhando um ano, e nesse um ano eu ajudando ele e ele me ensinando um pouco sobre odontologia. E a partir daí, felizmente, a coisa engrenou, né? A gente depende muito de indicações. Então, à medida que a gente vai fazendo um bom trabalho numa clínica ou outra, a gente consegue indicações dos colegas. Então, nesses últimos 10 anos, eu tenho trabalhado exclusivamente com clínicas e consultórios odontológicos. E, além disso, como você falou, eu sou professor. Eu trabalhei muito tempo com graduação, né? Mas nesses últimos anos eu sou professor convidado de algumas faculdades de odontologia para dar aula de especialização, mestrado e doutorado, sempre na área de gestão odontológica. E que interessante, né? Igual você falou que o início foi talvez por uma necessidade de parentes, amigos, né? Colegas que são dentistas. E a gente vê hoje ainda nos currículos, né, das faculdades de odontologia essa parte de gestão sendo ainda não negligenciada, mas talvez não com a importância como ela deveria ter, né? E realmente eu não vejo, e a gente roda muito em cursos de graduação, às vezes com palestras, né, com aulas,
Não sou professor da graduação hoje mais, mas eu vejo que ainda hoje essa, entre aspas, disciplina, né, que seria de uma graduação, ela não existe ou ela é muito pouco explorada. Né? Verdade. E, como você falou, essencial hoje, né? E aí eu vejo assim, uma grande quantidade de faculdade de odontologia, uma grande quantidade de dentistas hoje, né, em todo o país, enfim, no Brasil, e os dentistas cada vez menos sendo preparados para esse mundo competitivo, vamos dizer assim, que a gente vive, né? Como você vê isso? Como você enxerga tudo isso dentro da odontologia, principalmente nessa parte de gestão? Será que as universidades não deveriam investir um pouco mais, né, nessa disciplina ou nessa parte de gestão para esses alunos que estão se formando? Porque eu vejo que eles são muito crus, realmente. Eu me coloco no lugar deles, estou formado há 25 anos, e realmente, quando eu me formei, eu não sabia se eu comprava, por exemplo, um exame clínico, se eu tinha que ter 3, se eu tinha que ter 4, quantos eu teria que ter para atender os pacientes. Né? E fundamental, né? Eu não sabia se eu fazia um livro caixa, se eu não fazia, se eu tinha que ter uma empresa, se eu não tinha que ter uma empresa. Enfim, a gente não foi preparado, né? E eu vejo que isso não mudou muito. Não continua mudou. Sendo assim, né? Continua, Carlos. E isso realmente é uma, vamos dizer assim, um ponto que precisa ser bem trabalhado dentro das faculdades, né? E eu falo para você, esse problema ele não é só o privilégio da odontologia, né? Outros cursos, inclusive de administração, contabilidade, engenharia, eles preparam o profissional para ser técnicos, para exercer bem a função. Mas eles esquecem que hoje em dia o perfil desses novos profissionais são muito empreendedores. A vontade de empreender é muito grande. As pessoas não querem mais trabalhar de funcionário, eles querem ter o negócio deles. Então, seguindo essa premissa, realmente seria muito importante, falando especificamente da odontologia, que as faculdades se atentassem mais a isso. Pelo menos um módulo de empreendedorismo e de gestão, seja de 6 meses, de 12 meses, mas já ajudaria muito. Porque é aquilo que você falou. O dentista ele sai preparado tecnicamente para exercer a profissão, mas a grande maioria vai querer empreender, ele vai querer ter o consultório dele. E aí ele esbarra nessa questão, né, de como abrir a empresa, a necessidade de capital de giro, investir em que tipo de equipamento, como aprender a vender, como aprender a se divulgar, né, liderar, porque geralmente ele vai precisar de pelo menos uma funcionária, ele vai ter que ser líder dessa profissional, então existe muito essa carência. O que a gente vem percebendo é que pelo menos nos cursos de pós-graduação já existe um pouco dessa preocupação, né? Tanto é que eu sou convidado de algumas faculdades, mas assim, geralmente é um encontro de 1 dia, 2 dias, também não mais do que isso. Então ainda é um pouco insuficiente, mas pelo menos a gente já coloca uma pulga atrás da orelha dos dentistas no sentido deles procurarem um pouco mais desse tipo de informação, seja através de uma mentoria, de uma consultoria a longo prazo, mas acho que é importante isso, né? Ele ter essa visão empreendedora, porque eu acho que a carreira dele vai ser balizada muito nisso. Ele vai depender do negócio dele para sobreviver. E não adianta nada ele ter 4, 5 certificações técnicas e não ter conhecimento de gestão, né? E eu até só pegando o gancho aqui, Carlos, uma coisa que não fica só restrito às faculdades, né? Os congressos odontológicos que a gente vê de uma maneira geral, e o CIOSP é um exemplo também, a gente vê uma grade muito rica de palestras, técnicas e muito pouco de gestão, né? Existe até uma falta também de palestras, de cursos rápidos na área de gestão. Então, acho que toda a cadeia odontológica precisa se atentar nessa questão do conhecimento administrativo, porque ele é fundamental, né? E assim, hoje, né, o Brasil ele é um dos países no mundo que mais formam dentistas aí por habitante, vamos dizer assim, né? Que seria a comparação que a gente teria para ter uma efetividade ou para você ter ali uma quantidade X de habitantes para tantos dentistas, né? Que é assim que fica balizado. E como você vê isso? Você vê como um exagero essa quantidade de profissionais? Ou você que trabalha bastante com essa parte de gestão, consultoria, você enxerga que ainda é possível se formar em odontologia e conseguir desenvolver uma profissão digna pela quantidade de dentistas que estão sendo formados hoje, né?
Como você vê isso? Né? Ou teríamos que ter um pouco mais de reserva de mercado, como acontece em outros países? Né? Enfim, eu vejo também que essa quantidade de profissionais faz com que as universidades lancem alguns profissionais no mercado, e não são todas as universidades, mas talvez de uma forma até exagerada e desqualificada, né? Profissionais que às vezes não teriam condições realmente de exercer a odontologia, né? Como você enxerga isso dentro da parte de gestão e dentro da parte da consultoria que você exerce com os dentistas? Tem lugar para todo mundo? Essa é uma questão bastante... aquele lugarzinho ao sol vai ter para todo dentista? Essa é uma questão bastante polêmica, né? A sombra, né, na verdade. Porque realmente, eu acho que os dentistas já sabem há muito tempo que o Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo. Mas acho que tem duas questões, a questão quantitativa e qualitativa. Né? Eu sei que existe um movimento do próprio conselho no sentido de restringir um pouquinho essas faculdades ou surgimento de novas faculdades, porque uma coisa que a gente escuta muito dos próprios colegas é esse excessivo número de profissionais que são jogados no mercado sem até uma qualificação técnica mínima necessária. A gente sabe muito disso. Nós estamos num mundo realmente a gente entende o lado das faculdades, tem muitas faculdades realmente que estão muito mais preocupadas com a questão financeira do que com a questão técnica do profissional. Então a gente entende o lado deles, mas também a gente vê esse número excessivo de novos profissionais sendo lançados no mercado todo dia. Mas eu vejo o seguinte, Carlos, eu acredito muito na questão de que o mercado seleciona. De novo, eu vou falar uma questão. Como eu não sou dentista, não é um privilégio da odontologia nós termos números excessivos de profissionais. Eu, que sou administrador, eu não tenho nem ideia de quantos administradores saem anualmente para o mercado. É uma quantidade muito grande. Então, eu acho que o mercado ele seleciona um pouco também. Isso é muito bom. Né? O paciente está mais seletivo, ele está mais exigente. Se ele tem uma primeira experiência com um profissional, ele não gosta, ele não volta. Ele ainda, às vezes, fala mal do próprio profissional. Então, nessa forma, eu acho que o mercado ele seleciona um pouco. Mas eu acho que precisa, sim, ter um cuidado muito grande do conselho no sentido de monitorar melhor, né, essas faculdades. Eu, sinceramente, não sei se uma prova logo depois da graduação resolveria o problema. Né? Eu não sei se isso seria o necessário. Mas eu acho que a concorrência sempre vai existir. Né? Eu acho que concorrência é uma coisa positiva. Eu acho que o bom profissional ele sempre se sobressai. Né? E, de novo, eu acho que o mercado acaba selecionando os bons profissionais. Claro que o profissional, o dentista, ele tem que cuidar, ele tem que se preocupar um pouquinho com o concorrente, mas eu sempre falo que primeiro ele tem que se preocupar com o cliente dele, com o paciente dele. Se ele souber cuidar do paciente dele, dificilmente ele vai perder para o concorrente, né? E já vindo um pouquinho, né, pegando o gancho que você falou do paciente, né, às vezes dele não gostar, dele não voltar, isso realmente acontece, né? E eu escuto muito assim, hoje não é tão difícil você às vezes trazer o paciente para o consultório, mas o mais difícil é manter ele lá dentro do consultório. Isso é verdade? Sem dúvida. Hoje existem mecanismos que conseguem fazer com que o paciente chegue até você. Né? O marketing digital hoje tem muitas ferramentas, muitas técnicas que permitem a atração. Mas acho que o mais importante para uma clínica odontológica é a retenção do paciente. Porque não adianta nada você gastar rios de dinheiro para trazer o paciente e o paciente não ficar. E ele é atraído por uma promessa. Né? Quando a sua clínica faz uma propaganda, ele está prometendo alguma coisa para um potencial cliente. Só que a hora da verdade é quando o paciente chega na tua clínica e tem a experiência dele durante a jornada. Né? Ele tem que ter uma boa experiência com a tua secretária no agendamento, ele tem que ter uma boa experiência com a tua secretária na recepção, depois uma boa experiência com você dentro do consultório, ele tem que gostar do resultado do tratamento, ele tem que ter uma boa experiência ao longo de todo esse processo. Então, assim, parece fácil, mas não é tão fácil a gente agradar esse paciente. Né? Como eu falei, ele está muito mais exigente e criterioso. Então, o que a gente percebe muitas vezes, Carlos? O dentista está muito preocupado com o processo do tratamento. Ele quer, logicamente, oferecer o melhor resultado possível. Sim. Mas isso depende do trabalho dele. Ele esquece muitas vezes
que a experiência do paciente ele passa por outras pessoas dentro do próprio consultório, né? Secretária. Até que ponto a secretária dele está capacitada e treinada para proporcionar uma boa experiência? Às vezes até auxiliar dele também influencia na percepção do paciente. O paciente ele avalia o todo, ele não avalia só o dentista. Ele avalia a secretária, auxiliar, ele avalia o teu ambiente, né? A maneira como ele é tratado no primeiro contato, o pós-tratamento, a gente não pode esquecer disso, né? Um cliente, ele entra numa loja, ele pode ter tido uma boa experiência, mas ele não pode ser esquecido. E às vezes o que a gente percebe é que o dentista ele faz um bom trabalho dentro do consultório, só que esse paciente ele tem que voltar daqui 6 meses, ele tem que voltar daqui 1 ano. O negócio do dentista depende do retorno do paciente. Então, aí é que muitas vezes ele peca porque ele esquece do paciente, né? Ele deixa para o paciente a premissa do paciente lembrar que ele tem que voltar daqui 6 meses, daqui 1 ano, então ele deixa o paciente muito à vontade. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque está cheio de concorrente atrás do teu paciente, né? Então, o cuidar é muito importante. Terminou um tratamento, realiza uma pesquisa de satisfação com o paciente, que eu acho que é muito bacana, né? Manda uma mensagem de pós-procedimento para ver se ele está se recuperando bem, pergunta como é que foi a experiência dele, se o que ele recebeu era aquilo que ele estava esperando. Periodicamente manda alguma mensagem para ele não esquecer de você, né? Eu costumo falar que se o dentista esquece do paciente, o paciente esquece do dentista. Então, entre a última consulta e a próxima consulta, nós temos pelo menos 6 meses. E é muito tempo, né? Então, o paciente não pode ser esquecido. Então, cria uma newsletter para mandar a cada 15 dias para o paciente via WhatsApp, com dicas, orientações, novidades da clínica, algum tipo de conteúdo que faça o paciente lembrar de você. Até coisa simples, manda um cartão de aniversário para ele de forma digital, cartão de Natal, uma data comemorativa. O que não pode é o paciente esquecer de você, porque se esquece de você, ele não comparece e ainda corre o risco de bater na porta do teu concorrente. Isso, né? Depende do dentista. E tem muito, né? Tem muito. E muitos bons, né? Sim, eu acho. A gente comentou sobre a quantidade, mas a qualidade do dentista brasileiro, ela é fenomenal, ela é fantástica, né? Verdade. É um dos, se eu não estou enganado, talvez o 2º ou 3º país que mais tem publicações científicas no mundo, mesmo com uma quantidade de verba e de dinheiro para fazer pesquisa muito menor do que países desenvolvidos, né? Então, professores, pesquisadores, eu acho que e mesmo a parte clínica, né? A gente também tem uma qualidade, uma excelência do dentista brasileiro. E você acha que esse é um dos grandes problemas das clínicas grandes? Qual a sua opinião? Porque a gente vê assim, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu falava, eu quero ter um consultório e depois eu vou querer ter uma clínica enorme, né? Gigantesca. Era um sonho, né? Hoje eu não tenho esse sonho mais. Pelo contrário, eu fujo de clínica grande. Porque já tive sabores e decepções, né? Porque realmente uma clínica grande sem ter uma gestão adequada, eu na minha opinião, tiro no pé, porque você vai trabalhar para pagar conta, ter custo, e às vezes aquilo que você mais gosta, que é atender o seu paciente, que é fazer odontologia, você não consegue. Então, o que você acha sobre isso? Qual seria a sua opinião? Se você pudesse, né, tá conversando às vezes com alguém que está se formando ou né, fazendo uma consultoria, entre a clínica grande, vários dentistas trabalhando ali com você e um consultório, né, um pouco menor, enfim, qual seria uma diferença ou, enfim, se teria alguma diferença e se você poderia falar isso? Vamos lá. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o calcanhar de Aquiles de uma clínica é a parte financeira. Acho que tudo começa por aí. Porque muitas vezes o que acontece? Você pega um dentista recém-formado e ele quer abrir o consultório dele. Então ele tem recursos para montar a clínica, né? Só que ele esquece do capital de giro, ele esquece que durante um período ele vai ter mais despesas do que receitas. Isso eu digo de 3 a 6 meses, ele vai ter um pouco de dificuldade financeira, vai sair mais dinheiro do que entrar. Só que esse dentista ele esquece disso. Ele acha que a partir do momento que ele abre o negócio dele, o dinheiro que entra é suficiente para manter, e não é. E aí o que entra? O problema financeiro. Aí ele começa a entrar em desespero porque ele não tem dinheiro para pagar as contas no mês seguinte, começa a fazer algumas loucuras aí, então isso acaba comprometendo.
Então, se eu pudesse dar uma dica para o dentista com relação à parte de gestão, eu cuidaria primeiro da parte financeira, porque isso é que vai determinar o sucesso da clínica. Ele precisa de dinheiro para tudo, para contratar, para exercer a sua profissão, para oferecer o melhor para o seu paciente, né? Então, a parte financeira eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Com relação a isso que você falou da estrutura, é bastante interessante. Porque eu também, muitas vezes, eu recebo um contato de um dentista procurando uma consultoria e, geralmente, o que ele quer é ampliar o negócio dele. Eu quero uma clínica, eu quero uma franquia, eu quero abrir uma franquia. Às vezes eu não sei de onde sai essa cabeça de ter que abrir franquia, né? Não, mas eu quero ter minha própria franquia porque vou ganhar dinheiro. Só que a clínica dele não tem processos definidos, está desorganizado, não tem o mínimo de controle. Não dá para replicar aquilo que está bagunçado. Então ele tem que organizar a casa, né? Eu comecei a defender muito, Carlos, a ideia de uma coisa mais enxuta. Acho que vai mais de encontro àquilo que você pensou. Uma clínica grande, a princípio, parece que gera mais receita. Mas o que interessa é o lucro, não é o que entra, é o que fica. E você sabe que quanto maior a estrutura, maior o custo. Se você tem 2, 3 cadeiras, você vai ter que ter mais funcionárias, né? Você vai ter uma estrutura maior, então você vai ter que pagar um aluguel maior. Você vai ter que ter dentistas parceiros, você vai ter que remunerar esses dentistas. É um custo variável considerável. Por outro lado, uma clínica pequena e enxuta, às vezes, ou até diria, na maioria das vezes, gera até mais lucro uma cadeira do que uma clínica com 3, 4. E eu até vou citar um caso aqui bastante interessante. Recentemente, eu tenho um podcast também, recentemente eu convidei um dentista e ele tem uma única cadeira e ele é especialista somente em ortodontia. Ele só atende ortodontia e tem uma única cadeira. Ele vai meio contra a maré, né? O dentista ele quer ter uma clínica multidisciplinar com vários profissionais. Esse dentista, você não encontra espaço na agenda dele, né? Então, eu posso dizer que esse é um dentista de sucesso, mesmo tendo uma única cadeira, mesmo atendendo uma única especialidade. Por quê? Porque o foco dele está naquela especialidade. Quando ele tem que investir em capacitação, é naquela especialidade. Quando ele tem que investir no equipamento, é daquela especialidade. Mas é uma estrutura enxuta, né? Pelo fato de ser enxuto, despesas menores. Mas a receita dele fica limitado. Fica, mas a despesa dele também é pequena. No final, o lucro é muito maior do que clínicas grandes. Eu falo porque eu tenho clientes que são grandes e que não apresentam o lucro que esse pequeno tem. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa visão de que o que interessa é o lucro, né? E nem sempre uma clínica grande vai trazer isso. Fora as dores de cabeça, as preocupações de se manter uma estrutura grande, né? Eu defendo o pequeno, o enxuto, o essencial. Eu estou nesse caminho aí. A gente está de mudança, né? O meu consultório hoje ele tem 2 cadeiras. Eu vou continuar com as 2, da maneira como eu tenho. Consigo controlar bem, então assim, tenho as indicações que eu posso fazer e eu concordo com você. Eu trabalho estritamente com a parte de prótese e a parte de dentística, são as 2 especialidades que eu tenho no consultório. E eu vejo isso, né? Eu já tive e já trabalhei em clínicas grandes como sócio e realmente, assim, o final do mês ali é doído, porque não quer dizer que você não tinha um faturamento condizente com a clínica. Sim. Mas a hora que você ia olhar a despesa, fala, meu Deus, não sobrou nada. Então, né? Pois é. Porque realmente o custo é alto. Eu acho que nessa época ainda faltava ainda o preparo para ter uma clínica grande em relação à gestão, esse monte de situações que eu vejo que contribuíram para até, não vou dizer um fracasso, mas assim, para esse desestímulo, né? E então hoje eu penso eu tô contra a maré também, tá? Porque realmente eu acho que você diminuindo os custos, conseguindo entregar uma odontologia um pouco mais até humanizada, o paciente ele gosta disso. Eu vejo no consultório, às vezes quando eu tenho que encaminhar um paciente para um processo de cirurgia, por exemplo, que eu não faço, mas não é você que faz. Eu falei, olha, eu não faço tudo aqui, a gente não consegue fazer tudo. Então, eu te entrego bem feito aquilo que eu me propus, né? Que é a parte de prótese, a parte de dentística. Então, isso sim. Mas eu tenho amigos que são excelentes profissionais de cirurgia, de endodontia, enfim, das outras especialidades que podem te entregar um trabalho bem feito, né? Sim.
E é o que eu tento fazer, né? E realmente, eu tô contra a maré aí, não sei se... Eu fico muito preocupado com essa questão do próprio profissional ele ser especialista em muitas áreas. Porque acho que é difícil até dele firmar uma imagem. O cara que quer ser tudo acaba não conseguindo ser muita coisa para ninguém. Né? Então, acho que essa especialização, quando você se especializa numa área e se aprofunda, você ganha muito mais referência, autoridade, vamos dizer assim, credibilidade do que aquele que faz muita coisa. Então, até nesse sentido, eu acho que a especialização e o foco numa única área, acho que ele é bastante benéfico para o próprio profissional. Você citou na sua fala, né, a parte de franquia, né? Você é contra as franquias, a favor? Ou não vamos dizer nem contra nem a favor, mas assim... a gente tem uma inundação, né, de franquias hoje no Brasil. Londrina, inclusive, é um berço de franquias odontológicas. Né? Em tudo quanto né, seja na parte de ortodontia, na parte de cirurgia, enfim, algumas de forma mista, né, executam. Na verdade, eu acho que é só uma forma de se lançar a franquia, né, porque todas elas fazem tudo dentro da clínica, né. Eu acho que é um veio para você conseguir fazer o lançamento, mas a gente vê que não se sobrevive essas clínicas só fazendo só um procedimento, né? Exatamente. São aqueles para que elas se propuseram. Mas eu vejo assim muitos colegas que já tiveram clínica de franquia, que não abandonaram, mas o contrato venceu e não renovaram o contrato, porque realmente parece que só o dono da franquia que consegue ganhar dinheiro, né? Isso é verdade? Teria uma forma melhor ou menos pior, entendeu, para o dentista ou não? Carlos, eu acredito, a franquia ela tem um modelo de negócio diferente, né? Eu não sou contra. Eu só acho que se continuar nesse modelo, as franquias não vão aguentar muito tempo. Quem me conhece, eu costumo falar sobre isso, né? Eu tenho até também amigos, inclusive um amigo próximo, que ele teve várias franquias odontológicas e ele está abandonando todas. Porque aquilo, no frigir dos ovos, não sobra muita coisa para ele. Né? É um modelo de negócio que depende muito de entrada de pacientes, de novos entrantes. Né? Ela não se sustenta só com aqueles. Ele precisa realmente de novos entrantes. Por quê? Porque se você é um franqueado, você tem que pagar royalties também. Além das despesas operacionais mensais, você tem que pagar os royalties para a franquia. Então, a tua despesa é muito alta. Né? E você tem que se adequar às regras da franquia. Você não tem aquela liberdade de falar, não, isso aqui eu quero, isso eu não quero. A coisa vai meio que goela abaixo. Então, eu acho, a minha opinião se as franquias odontológicas não mudarem o modelo de negócio, a tendência é ela, no longo prazo, começar a reduzir o número de empresas. Diferentes de franquias de outros segmentos, como alimentação, é diferente. Mas acho que de odontologia precisa mudar um pouco esse modelo. Porque, como eu falei, ele depende muito de novos entrantes. É quantidade que é o que interessa. Para as contas se fechar no final do mês, tem que ter quantidade de paciente. E aí, muitas vezes, o que acontece? As franquias, geralmente, remuneram muito mal o dentista prestador de serviço, que é a peça-chave de tudo isso. Né? Então, a gente sempre escuta falar que, muitas vezes, o paciente ele inicia o tratamento com um dentista e termina com outro. Por quê? Porque existe a dificuldade de reter profissionais nisso. Né? Então, existe uma grande insatisfação também de pacientes com relação à finalização do tratamento, a maneira como acontece o relacionamento da clínica com o paciente. Então, assim, é um modelo que precisa ser repensado se realmente houver a preocupação do longo prazo para as franquias. Não é que é o errado. Eu só acho que nesse modelo que está hoje, alguma coisa precisa ser mudada. E sabe, eu já recebi pacientes no consultório que passaram por algumas clínicas assim e o valor, o preço, né, vamos dizer assim, do tratamento, o preço, né? Isso. Ele não é tão diferente, né? Se você for ver, acho que a forma de condição de pagamento que talvez seja um pouco mais diferenciada das franquias para um dentista que talvez não tenha uma gestão tão boa ali que possa oferecer para o seu paciente, né, aquilo que seja muito próximo da franquia. Isso é verdade mesmo? Você consegue avalizar isso ou ver isso nas suas consultorias? Não, isso é uma verdade. Uma das grandes vantagens das franquias é essa condição de pagamento que eles conseguem oferecer. Enquanto uma clínica particular consegue muitas vezes parcelar no máximo em 12, 15 vezes, muitas franquias conseguem estender isso para
20, 30 parcelas, muitos trabalham com boletos, que não é o problema trabalhar com boleto. A questão é você ser seletivo para quem você oferece essa forma de pagamento, porque o risco de inadimplência é maior, né? Então você pode oferecer boleto. Agora, as clínicas particulares geralmente não têm o capital de giro para você oferecer uma condição de pagamento tão extensa. Porque quando você parcela, na verdade, você está financiando o seu paciente, né? Você está fazendo o tratamento e dando um prazo para ele pagar. Então, por enquanto, você paga para depois você receber. Você tem a tua despesa, você paga antecipado. O teu laboratório, ao longo do tratamento, você vai pagar a tua funcionária, as despesas operacionais, só que o paciente ainda não te pagou tudo que ele deve, porque ele parcelou. Então, essa é uma grande diferença. A clínica, a franquia, não é que ela é mais barata. Como você falou, às vezes é até mais, o preço é até maior do que das outras. Mas a diferença é a condição de pagamento. E a gente sabe que o brasileiro, ele não faz muita conta, na verdade, né? Se ele botar na calculadora quanto que ele gastaria pagando à vista ou a prazo, ele logicamente tentaria pagar em menos parcelas. Então ele não faz muito cálculo de quanto os juros impacta. Cabendo no bolso é o que interessa. Né? É a filosofia das Casas Bahia. Coube no meu bolso, eu parcelo. Enquanto estiver cabendo. Então é isso que as franquias utilizam. Né? Essa estratégia de ampliar as condições de pagamento para que o paciente consiga, para caber no bolso dele, ele consiga pagar. Basicamente essa é a vantagem das conta, franquias. né? Isso. Para ser fechada, né? Exatamente. Ô Fábio, e me diz uma coisa, eu sei que tem várias situações que você poderia elencar dentro do consultório, que podem prejudicar o consultório, prejudicar o dentista, né, exercendo a odontologia. Mas tem um que você acha que é primordial, algo que você poderia elencar, que fala assim, olha, aqui faz errado sempre, ou o dentista, o que mais você vê de errado? É essa parte de gestão, ou dentro da parte de gestão tem alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é caixão, se fizer isso, vai pro buraco, entendeu? Como eu tinha comentado, a parte financeira eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Não só no sentido de fazer o controle. O controle seria básico, né? O que é o controle? É eu registrar num sistema, num software, numa planilha, num caderno, as entradas e saídas. Eu tenho que ter essa transparência de quanto entra e quanto que sai. Só que, infelizmente, até muitos dentistas não fazem nem o básico. Mas também não é só isso. Né? Ele tem que analisar no final do mês como é que foi as entradas, as saídas, o lucro, a margem de lucro, o ticket médio. Ele tem que levantar a questão de inadimplência. O dentista que não tem esse controle diário, no final do mês ele não sabe se ele recebeu de todo mundo. Ele não sabe quem pagou, quem não pagou. Ele não sabe qual é o valor dessa inadimplência. Então, é prejuízo. Né? Ele não sabe. Aí entra a questão da precificação, que é muito importante. Não adianta você vender muito com preço errado. Então, dentro da consultoria, uma das questões que geralmente acontecem no momento que a gente está ajudando o dentista a precificar, a grande maioria se surpreende porque o preço de venda muitas vezes não cobre o custo do procedimento. Aquilo. Então não tem lucro. E o pior de não ter lucro é ele ainda ter que pagar para exercer. Para trabalhar, né? Porque ele está no prejuízo. Então se ele não tiver esse conhecimento de custo primeiro para depois precificar, de novo, não adianta vender bem e vender pelo preço errado. Então isso acho que faz toda a diferença. Né? Sem ele conhecer a situação financeira dele, ele não sabe como é que está a clínica. Minha agenda está lotada. Tudo bem, mas quanto é que está sobrando no final do mês? Né? Qual que é o ticket médio? Você vende muito, só que você vende procedimentos baratos. E você tem uma quantidade limitada de horas para atender durante o dia. Então você tem um teto de hora de trabalho e naquele horário você vende procedimentos mais baratos. Então o ticket médio baixo gera um faturamento baixo e uma margem de lucro, às vezes, insuficiente. Eu sei que o dentista não gosta muito de números, mas a parte financeira é realmente algo que ele tem que se preocupar. Um outro ponto também importante, Carlos, é a questão das vendas também, que é muito importante. Eu costumo dizer que vendas é a única atividade no teu consultório que gera dinheiro para você. Né? A funcionária não gera receita, ela gera despesa. Claro que ela é importante, mas ela gera despesa. A água, luz, telefone é despesa. O teu investimento em capacitação é despesa. O seu trabalho em si é despesa. A única coisa que traz dinheiro é a venda. É da venda que você consegue exercer sua profissão para aí entrar dinheiro. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o dentista também tem dificuldade em vender.
Primeiro porque ele tem uma visão muito distorcida de vendas. Né? Se eu perguntar para você, Carlos, qual que é a primeira imagem que vem na tua cabeça quando eu falo de um vendedor? Geralmente é uma imagem negativa. E não é verdade. Né? O próprio perfil do vendedor hoje mudou bastante. Então, se o dentista tem dificuldade de vender, consequentemente, ele tem dificuldade de trazer dinheiro para a clínica dele. Né? E aí ele também não faz gestão financeira, aí a coisa complica. Então, eu acho que ele tem que se preocupar muito primeiro com a parte financeira, organizar, e depois com a parte de vendas, que é transformar um potencial paciente num tratamento rentável para ele. Acho que são esses 2 pontos que precisa ser trabalhado. E eu acho que isso é bastante importante, né? E vindo de você, eu acho que reforça mais ainda, né? Que é, às vezes, a gente ter o medo de passar um valor, um custo, né? De honorário para o paciente, independente de ser baixo ou não, né? Às vezes, até a gente tem nos cursos de especialização, né? Tem os dentistas, colegas que são alunos, ele vai passar um valor que é um pouco mais alto, ele parece que até murcha, né? Ele fala... Verdade, Você verdade. vê muito isso, e isso acontece muito com os dentistas. Acontece. Isso é uma herança de uma odontologia mais lá de trás, que a gente talvez não tivesse essa parte de gestão, e na parte sua de consultoria você também ensina os dentistas custou tanto, né? Sim, sem ter esse medo muitas vezes de poder passar, porque é algo que a gente está entregando com excelência, é algo que você estudou para isso, é algo que você realmente está vendendo ali, né? Enfim, está entregando para o paciente, mas é uma venda, igual você falou. E isso acontece, então, bastante. Acontece muito. E, logicamente, que isso impacta na tua venda, né? O paciente, ele percebe quando você está inseguro, né? E aí, muitas vezes, ele vai... Se você pega um paciente um pouco mais articulado, às vezes ele até te enrola, né? Com relação a isso. Mas olha só, como se resolve esse problema? Primeiro, precificando da maneira correta. Como é que a gente precifica? Levantando custos. Se você sabe que uma restauração custa para você R$300... Você não pode ter vergonha de cobrar 400 ou 500, porque você sabe do teu custo. Então, quando você conhece quanto custa, você fica mais seguro para apresentar o valor e negociar. Geralmente, o dentista que tem esse tipo de constrangimento é porque ele não conhece o custo dele. Então, ele fica na dúvida. Olha, eu vou jogar um valor, vamos ver se o paciente morde ou não. Se não morder, a gente negocia. Então, essa insegurança vem muito do desconhecimento do custo. Quando eu sei quanto custa, eu tenho segurança para falar. O custo do procedimento é esse. Inclusive, se tiver desconto, eu sei exatamente qual que é a margem de desconto máxima que eu posso dar. Caso contrário, eu entro em prejuízo. Então, acho que essa é a primeira questão, né? É conhecer o custo. Depois, lógico, um treinamento de vendas também ajuda muito nessa questão de apresentação, a questão comportamental, de demonstrar segurança para o paciente, que é fundamental. Mas primeiro, conheça o custo. Aí você com certeza fica menos inseguro para apresentar o tratamento. E às vezes a gente vê aí algumas propagandas, né? Em rede social, você pode ver lá, saia do 0 ou saia do 10 mil e ganhe 100 por mês. Saia disso, né? E venda milhões. Muito. O que você pensa sobre isso, né? Porque eu acho que não tem muita mágica, né? É tudo uma questão de organização, de gestão, de treinamento, né? Que não sai de hoje para amanhã. E eu acho que não existe uma fórmula mágica para você, senão ficaria muito fácil, né? Todos os dentistas do Brasil poderiam ser milionários, né? Ricos, né? Então essas formas né, mirabolantes aí, o que você enxerga sobre isso nessa parte? Carlos, é o canto da sereia que vende curso. Né? Um consultor não promete isso para o cliente. Por quê? Porque primeiro eu preciso conhecer a tua realidade. Né? Você pode ser muito bem sucedido tendo um faturamento de 50 mil. Você não precisa ter uma agenda lotada para se considerar um profissional de sucesso. E o que geralmente esses profissionais costumam vender? Agenda lotada, faturamento acima de 100 mil reais, eu vou dobrar teu faturamento. Como é que eu posso prometer para você que eu vou dobrar o teu faturamento se você não tem a mínima ideia de quanto você ganha? Como é que eu posso prometer que eu vou lotar a tua agenda se eu não sei o tipo de paciente que você atende? Eu não sei nem a tua especialidade.
Então, eu acho que o dentista ele tem que parar um pouquinho para pensar sobre esse tipo de promessa. Claro, o dentista desesperado, ele vai correr atrás disso. Né? Mas acho que nesse momento precisa entrar um pouco mais do lado racional e sair o lado emocional. Isso é bom para quem vende curso. Né? Como eu falei, é o canto da sereia. Mas um consultor, ele jamais pode prometer qualquer tipo de resultado, porque no meu caso, uma consultoria, ele depende muito da participação do cliente. Eu gosto de dividir as responsabilidades desde o início. Carlos, 50% do sucesso é meu, 50% é seu. Eu vou até um certo momento. A partir dali é com você. Eu vou te ensinar, eu vou te dar as ferramentas, mas quem vai aplicar na tua clínica é você, não vai ser eu. Então, assim, não dá para prometer nada. Eu acho que é até antiético esse tipo de situação. E para o lado dentista, tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, que é o seguinte: dá para ser feliz jogando a Série B. Você não precisa ser o top dos tops, você não precisa ter um faturamento de R$200 mil para ser feliz. Às vezes, o dentista ele se sente feliz fazendo o bom trabalho dele, né? Conseguindo conciliar a agenda profissional com a vida pessoal, não tendo um faturamento extraordinário, mas tendo um lucro que para ele é o suficiente para manter o negócio dele e manter a família dele. Então, às vezes, até esse desejo, que às vezes é imposto pela sociedade, né? O status muitas vezes acaba imperando, então ele acaba buscando alguma coisa que nem é do perfil dele. Né? Então, de novo, eu acho que dá para ser feliz jogando a segunda divisão. Né? Eu não preciso ser o melhor, mas o importante é que eu atenda bem, os meus pacientes gostem de mim, voltem, e o que eu ganho é suficiente para manter o negócio e a família. Eu acho que isso é o mais importante. Não pode se deixar levar por esse tipo de onda. E achei fantástico. Dá para ser feliz jogando a Série B, né? E isso a gente vê muito, né? Às vezes uma imposição até da sociedade, né? Que você tem que ter um carro de tal nível, você tem que morar em tal lugar. E eu acho que isso realmente aumenta a pressão para algumas pessoas. E felicidade muitas vezes não está nem alocada, né? Naquilo que você ganha ou naquilo que você tem dinheiro, né? Eu conheço pessoas que são milionários e não são felizes, né? Então o dinheiro realmente não pode influenciar nisso aí. Eu acho isso fantástico. E ligado a isso, eu acho que um pouquinho dessa mercantilização da odontologia, né? Ela talvez tenha trazido um pouco para os dentistas a falta ali de empatia, de ser aquele dentista que trata da pessoa e da família, dos filhos que a gente tinha lá para trás. Você vê isso também? Você que conversa muito com os dentistas, nessa parte de consultoria, você também, não vou dizer indica, mas orienta? Qual seria a sua opinião em relação a isso? Né? Bacana, Carlos. Eu acho que, de uma maneira geral, o profissional da área de saúde ele ainda está um pouco distante dos seus pacientes, né? Talvez um pouco, não por culpa dele, mas talvez pela visão do próprio paciente, né? É uma visão um pouco desigual. É o doutor. Acho que o fato de ser o doutor, ele já dá uma certa autoridade e o paciente ele sempre fica um pouco mais distante. Acho que existe até uma dificuldade de se aproximar um pouco. De novo, não por causa do dentista, mas talvez por causa da profissão. Isso acontece muito com médicos também, né? E eu vejo com alguns casos na odontologia. Então, sabendo disso, cabe ao dentista se aproximar do paciente e não esperar que o paciente dê o primeiro passo. Então, acho que desde o primeiro atendimento é muito importante. A questão, o jaleco ele impõe muito respeito e às vezes um respeito, de novo, que afasta o paciente, que não deixa o paciente muito à vontade. E quando não existe esse ambiente mais próximo, você não consegue criar conexão com o paciente. E a venda depende muito dessa conexão com o paciente, né? De ele ver, poxa, o Dr. Carlos ele me entende, ele fala a minha língua, ele me deixa ficar à vontade no consultório dele. Então, é o dentista que precisa dar esse primeiro passo, né? Então, acho que tem que quebrar um pouco essa barreira e o dentista precisa mesmo criar essa empatia, né? O paciente ele tem que ter a impressão de que o dentista está pegando na mão dele e falando, Fabio, eu entendo o teu caso. Eu sei o que você está passando, eu estou aqui para te ajudar. Né? E falta realmente um pouco dessa questão comportamental, que a gente chama de soft skills. Né? A questão, as habilidades técnicas, o dentista tem, ele é inerente a isso. Agora o que falta um pouco é esse comportamento mais pessoal, uma habilidade mais comportamental, mais de inteligência emocional para fazer o paciente ficar um pouco mais à vontade,
né? A venda depende muito de como o paciente está à vontade dentro do consultório. Porque o paciente ele chega com medo, ele chega estressado, ele chega ansioso. Gosta, né, de dentista. Então, geralmente, emoções negativas. E cabe ao dentista e à equipe dele amenizar esse tipo de situação. Como eu falei, calma, eu te entendo, eu vou te ajudar, eu compreendo o teu caso. Então, ele tem que trazer o paciente para perto dele, como se estivesse abraçando mesmo o paciente para que ele se sinta à vontade. Então, essa é uma habilidade que muitos dentistas precisam trabalhar. Felizmente, eu vejo hoje que uma quantidade bastante expressiva de dentistas já tem muito essa habilidade. E aí, nesse caso, Carlos, a venda se torna muito natural. Vendas é uma coisa que é um processo muito natural quando o dentista ele tem esse tipo de habilidade humana, emocional, de trazer o paciente para perto dele. Então não precisa de muita técnica, acho que é muito mais uma questão humana mesmo. Humana, né? E hoje a gente vê que talvez seja até um pouco mais fácil muitas coisas dentro do consultório, né? Que nem, acho que era muito mais difícil lá para trás, quando a gente não tinha um software ou alguma coisa para te ajudar. A gente tem muita tecnologia hoje que pode nos ajudar no consultório, né? Eu vejo aí, por exemplo, no consultório a gente tem um scanner para poder fazer o escaneamento. A gente tem algumas outras lá, situações, por exemplo, tem uma carpule que ela é eletrônica. Então, quer dizer, tudo isso para tentar realmente melhorar essa impressão negativa que o paciente tem para ir no dentista, né? E você vê essa parte tecnológica corroborando com os dentistas, ajudando. Quando você vai treinar um dentista, por exemplo, você fala, olha, é essencial ter isso ou aquilo dentro da clínica, uma cadeira de repente melhor, ou enfim, isso também faz parte de todo o métier aí quando você vai... Sim. E o quanto você acha isso importante? Bacana, então vamos lá. Eu costumo falar, Carlos, que tudo é uma percepção do paciente. Claro, se você tem uma clínica equipada, tecnológica, com uso de scanners, informatizada, claro que isso facilita o lado da gestão, ou seja, o lado do dentista. Agora, e o lado de lá? Como é que o paciente ele percebe isso? Ele tem que perceber. Não adianta você investir numa cadeira de 50 mil reais, num scanner de 300 mil reais, se o paciente não percebe o benefício disso para ele. Então, às vezes, o dentista ele peca por não saber vender isso para o paciente. Fabio, olha, para o teu procedimento nós vamos utilizar esse equipamento. Por que eu investi nesse equipamento? Porque esse equipamento vai fazer isso aqui por você, vai fazer isso. O tratamento vai ficar menos doloroso, vai ser mais rápido, você não vai sentir, você vai ficar mais confortável. Então, você tem que apresentar para o paciente o equipamento. Senão, passa batido. Claro, para você é bom, claro. Mas e para o paciente? Você investiu tanto naquilo, mostra, como eu falei, venda para o paciente o benefício daquilo. E às vezes o dentista deixa passar isso. Então, ter tecnologia é muito importante. Não é o fator essencial do negócio. O fator essencial é o próprio dentista, né? Mas se ele tem esse investimento, ele precisa vender isso para o paciente. De novo, se o paciente não percebe, ele não valoriza. Né? E tudo isso é um valor agregado, é um serviço agregado que você vai ter que cobrar também. Né? Vai ser um custo que vai estar incorporado no custo do procedimento que você vai ter que repassar para o paciente. Então ele tem que entender por que ele está pagando aquele valor, que às vezes é superior ao de um concorrente, porque você tem mais, né, equipamento tecnológico. Então, eu acho que o mais importante é investir, sim, é importante, mas mostrar o benefício disso para o usuário final, para aquele que vai ser beneficiado, que é o paciente. Acho que isso é o mais importante, né? E eu sempre escuto, né, um ditado, a primeira impressão é que fica. Isso é verdade na odontologia também ou não? Olha, eu não gosto de trabalhar muito com essa questão, viu, Carlos? Eu acho que assim, você pode em alguns momentos pecar no primeiro contato, né? Mas existe a chance de você recuperar isso. Reverter. Tanto é que um paciente insatisfeito, não obrigatoriamente você perdeu ele. Você pode reparar o erro, desde que isso seja feito com rapidez. Por exemplo, um paciente ele se queixou de alguma situação para você, imediatamente você tem que tentar resolver o problema. Se desculpar, entender exatamente qual foi a questão e resolver. Então, quanto mais rápido você resolve uma situação de insatisfação, maior é a chance não só dele voltar, como ele comentar isso positivamente para os outros. Porque a gente, enquanto consumidor, a gente não espera uma solução
do nosso fornecedor quando a gente reclama? Geralmente a gente reclama e o fornecedor vira as costas. Aí sim aumenta a nossa insatisfação a ponto da gente abandonar esse fornecedor e ainda falar mal dele. Então a gente não espera uma resolução rápida. Quando ela vem, isso nos surpreende. Poxa, eu não esperava que a empresa fosse me contactar e resolver o problema de uma forma tão rápida. Poxa, eu fiquei satisfeito com isso. Vou continuar com eles. Né? Então, assim, claro que tem que ter muito cuidado nesse primeiro contato com o paciente. Porque vamos tentar entender a jornada do paciente. Eu entro em contato com você pela primeira vez, a tua secretária me atende mal. Isso pode ser suficiente para terminar a relação naquele momento. Né? Então, assim, essa porta de entrada tem que ser muito bem trabalhada, porque a secretária ela tanto coloca um paciente para dentro quanto afasta definitivamente. Agora, se o paciente vem e aí durante o tratamento ou durante uma conversa ele não ficou com uma boa experiência, aí você tem a chance de reverter, porque ele já esteve com você, né? Você já conhece ele. Agora, um primeiro contato, aí realmente, essa primeira impressão vai ficar porque vai ser preponderante para ele não continuar o processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Treine muito bem a tua recepcionista, porque, como eu falei, ou ela coloca o paciente para dentro ou ela chuta o paciente definitivamente. Então, aí ó, fica a dica para você, dentista, né? Muitas vezes não é só o seu atendimento, não é aquilo que você tem de qualificação. Você pode executar o melhor trabalho do mundo para o seu paciente, para o seu cliente, e a sua secretária não condizer com isso. Né? Então é uma equipe parceira, né? Vamos dizer assim. Né? O paciente ele avalia o todo. Exatamente. Né? Ô, Fábio, e a gente indo para nossa finalização, né? Papo muito, muito bom, bacana, gostoso. Eu acho que todo mundo vai gostar desse episódio do podcast. Se você tivesse que deixar, eu não vou dizer, a gente fala um conselho, né? Porque conselho fica meio esquisito, né? Mas se tivesse que deixar uma ideia para aquele recém-formado que está se formando hoje, né? Olha, monto meu consultório, não monto, talvez trabalhe em algum lugar um pouco antes, né? Para ter, às vezes, uma ideia daquilo que até ele quer fazer de especialização, porque a gente sai muito cru também, muitas vezes, da faculdade. Você, às vezes, você tem um professor que você não gosta dele, você fala, não quero fazer esse curso aqui nunca mais por causa do professor, né? Isso eu escuto muito, né? Eu dou aula em pós-graduação. E a gente escuta muito isso dos dentistas, né? Eu jamais imaginei que eu fosse fazer tal especialidade. Vou estar aqui para não... né? Então, assim, se você tivesse que orientar, né, esse recém-formado, eu sei que não existe uma fórmula mágica, eu acho que isso depende muito de cada pessoa, de cada dentista, mas teria algo assim essencial, que você fala, vou deixar uma ideia aqui para você que está se formando, né? E, enfim, para a gente ajudar esse dentista, né? Já que temos uma concorrência e uma quantidade de dentistas muito grande em Londrina e no Brasil. Importante. Bom, Carlos, eu acho que a primeira coisa para um recém-formado realmente seria muito importante se ele pudesse trabalhar numa clínica de um ou outro profissional. Primeiro, para pegar a mão, que é muito importante, e segundo, para ele aprender um pouquinho de gestão. Eu acho que enquanto ele está numa outra clínica, seria importante também ele aprender um pouquinho mais com o dono da clínica de como gerencia a clínica. Né? Então ele vai ter a oportunidade de firmar mais a mão nos tratamentos, ele vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre gestão, ele vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre relacionamento com os pacientes, que é muito importante. Apesar dele ser um prestador de serviço, ele tem que olhar o paciente daquela clínica como paciente dele, porque está sob a responsabilidade dele. Né? Então, ele poderia usar esse período como uma outra faculdade, porém de uma maneira um pouco mais prática, como se fosse um laboratório, um momento preparatório para uma segunda etapa, que talvez seria abrir a clínica dele ou o consultório dele. Eu não recomendo ele sair da faculdade e já abrir o negócio dele de cara, porque vai faltar tudo isso. Vai faltar um pouquinho mais de mão, vai faltar conhecimento de gestão, né? E às vezes vai faltar até dinheiro, como eu falei. Ele pode ter dinheiro para montar, mas depois não vai ter dinheiro para se sustentar durante um período. Então, enquanto ele está trabalhando, prestando serviço para outro, ele também vai ter oportunidade de fazer o pé de meia dele, guardar o dinheirinho para ele ter o capital necessário, não só para abrir e montar o consultório, mas para ele poder sobreviver durante os primeiros meses. Então, realmente, acho que é importante, no início,
ele prestar serviço para alguém. Independente se é uma franquia, uma clínica particular, mas é um momento de muito aprendizado e preparação. Do lado bom e ruim, né? Exato, do lado bom e do lado ruim também, porque ele vai aprender o que ele não pode fazer no negócio dele. É importante. E uma outra questão também é assim, enquanto o acadêmico está no curso, ele já tem que se ver como dentista, ele já tem que ter uma postura de dentista. Por exemplo, vamos falar de rede social. Enquanto eu estou na faculdade, eu não sou dentista, então eu posso ser um pouco mais displicente nas redes sociais. Não deveria. Ele já tem que preparar tudo para quando ele estiver formado, ele já ter uma postura. Não é uma virada de chave. Amanhã eu ganho o meu diploma, a partir de amanhã eu sou dentista. Não, ele é dentista desde o primeiro momento. Então, até para ele já começar a preparar o mercado dele, até para ele começar a fazer um networking, que para ele é muito importante, né? É perigoso ele abrir o consultório sem ter um paciente. Então ele tem que ter um bom relacionamento pessoal para que as pessoas saibam que ele está se formando e que no futuro breve ele vai ser um profissional da odontologia. Porque abrir um negócio e não ter cliente é a coisa mais perigosa que tem, você não vai se sustentar. Né? Então o dentista ele é dentista desde o primeiro dia da faculdade de odontologia. Isso é muito importante. Legal. Bom, e isso corrobora, você sabe que em 2019... eu passei um tempo em Portugal como professor convidado lá da Universidade de Lisboa. E lá em Portugal acontece bastante isso. O dentista se forma na faculdade. Primeiro, geralmente ele ingressa num consultório de uma pessoa que vai se aposentar. Bacana. Então ele passa durante um tempo, 4, 5, 6 anos ali, enquanto esse dentista está entrando no processo de aposentadoria, né? Vamos dizer, para parar mesmo. E ele assume o consultório. Obviamente tem as exceções, que é um pai e o filho que também vai ser dentista, né? Mas eu achei muito bacana isso, porque... E é meio que uma cultura. Então, assim, dificilmente... Talvez hoje tenha mudado um pouquinho, pela quantidade de dentistas, até brasileiros lá, né? Mas você não vê muito o dentista saindo da faculdade já tendo o negócio dele. Ele está trabalhando para outras pessoas... para poder entender como é isso, exatamente como você falou. Que legal. Quer dizer, eu acho que corrobora, né, com aquilo que a gente vê fora, né, do país, e realmente que é o que eu penso também. Eu acho que hoje seria essencial você entender primeiro aquilo que você quer, aquilo que você pode fazer, tanto da parte de gestão, de consultório, da parte de estudo, entendeu? Uma especialidade que você vai conseguir seguir para poder depois ter o seu próprio negócio, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa é a ideia. Muito bom, Fábio. Agradeço muito a sua presença. Espero que você tenha gostado de estar aqui. Eu acho que o papo é muito bom. A gente poderia ficar falando aqui, conversando, né? Passa rápido. Então, muito obrigado, realmente. Parabéns pelo seu trabalho com os dentistas. Parabéns por tudo aquilo que você, né, tem feito. E eu vejo isso como... claro que tem a sua parte, é o seu trabalho, mas também tem a parte de ajudar os dentistas, né, a conseguirem... Sim. desenvolver o trabalho como dentista, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite e fiquei muito feliz. Poxa, eu que agradeço o convite, viu, Carlos, pela oportunidade, pela abertura. Eu acho que a nossa odontologia brasileira é uma odontologia bastante privilegiada. Realmente nós temos excelentes profissionais, né? E lógico que a gente vem procurando ajudar naquilo que a gente acha que é importante, que é na parte administrativa, né? E se o dentista não puder fazer isso, ele pode treinar alguém no seu consultório para ajudar ele nessa parte de gestão. Porque eu sei que o foco do dentista é a boca, mas alguém tem que cuidar do suporte também, que é muito importante, né? E obrigado de novo pela essa abertura. Para mim foi um momento de bastante alegria estar aqui com você. Eu que agradeço. Pessoal, eu conversei com o Fábio Iwakura. Não percam esse podcast, né? E teremos outros aqui durante esse ano. Então, fica a dica aí para você que é dentista ou, né, tá montando o seu consultório, de tudo que foi conversado aqui. Valeu, Fábio. Obrigado.